Amém, irmão? Jesus é o Senhor. A multiforme sabedoria de Deus, por meio da igreja, vai se tornar conhecida agora. Agora. Não é só no futuro, não. É agora. Amém? Dos principados e potestades nos lugares celestiais. Irmãos, quando a gente olha para a igreja, o que é a igreja, a gente tem que dar glória a Deus. Nós somos pessoas tão diferentes, pensamentos diferentes, opiniões diferentes, tudo tão diferente. Como o inimigo realmente deve ter dado risada de Deus por muito tempo, por causa das falhas da humanidade ao longo de todas as eras. Mas, irmãos, pela igreja hoje, essa sabedoria de Deus é conhecida dos principados e potestades. Por meio da igreja, irmãos, Deus mostra para o universo, na verdade para os principados e potestades, que Ele é sábio, Ele é soberano. E apesar de nós, irmãos, sermos aqueles que estavam mortos em delitos e pecados, rumo ao lago de fogo, impossível estarmos juntos, irmãos. Mas hoje, pela igreja, Deus está mostrando para os principados e potestades que é possível. É possível Deus ter um grupo de pessoas nas quais Ele trabalhou a sua vida dentro dessas pessoas. E por meio desse trabalhar de vida dentro de cada uma dessas pessoas, agora sim, essas pessoas podem ser um só corpo. Irmãos, isso é grande demais. É grande demais. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós hoje, quem nós somos? Somos a igreja que expressa Deus aqui na terra. A vontade de Deus é feita aqui na terra por meio da igreja. Então, irmãos, a multiforme sabedoria de Deus é mostrada hoje, onde nós estivermos. Por meio de nós, essa sabedoria é mostrada também. Porque não só nós recebemos essa vida dentro de nós, irmãos, mas agora nós expressamos essa vida para outras pessoas. E essas pessoas, vendo que Deus é por meio de nós, também querem fazer parte da igreja. Vão querer fazer parte da igreja. Esse é o plano de Deus, irmãos. Deus Pai nos escolheu, nos predestinou antes da fundação do mundo. Capítulo 1 de Efésios. Mas depois nós vimos quem nós éramos, mortos em delitos e pecados, longe de Deus. Nós estávamos, irmãos, perdidos. Nosso destino era o lago de fogo. Mas Deus, com seu grande amor, irmãos, veio nos salvar. O Filho veio aqui e cumpriu a redenção. Ele veio e morreu no nosso lugar. A cruz era algo para mim e para você. Não era para o Senhor Jesus. Ele não merecia a cruz, irmãos. Quem merecia a cruz éramos nós. Ele não merecia a coroa de espinhos. Quem merecia a coroa de espinhos éramos nós. Quem devia derramar o sangue porque pecou éramos nós, não era Ele. Mas, irmãos, Ele tomou o nosso lugar. No qual, nesse amado, nós temos a redenção, a remissão dos pecados, o perdão, por causa do seu sangue. E hoje, irmãos, todo aquele que creu nele, recebe essa vida, recebe o próprio Senhor para dentro de si. Nós temos o Senhor Jesus dentro de nós, irmãos. E agora, essa vida está trabalhando em nós uma transformação. Por um lado, individualmente, Deus nos transforma. Deus está trabalhando a sua vida em nós. Mas, irmãos, novamente, a beleza maior, claro, nos transformar é muito belo. Mas a beleza maior é essas pessoas que estão sendo transformadas estarem juntas. Irmãos, para criar o universo, Deus somente dizia. Ele falava, não é? Haja luz e houve luz. Ele disse também, haja o firmamento e houve o firmamento. Haja terra, haja os animais, haja tudo. E acontecia.
Então, irmãos, Deus é muito poderoso. Ele pode fazer do nada aparecer coisas. Ele pode criar coisas. Ele é Deus criador. Mas, para trabalhar em nós, irmãos, o Senhor não quer fazer assim. Haja Cristo na sua alma e imediatamente você é transformado. Deus é muito bom conosco, irmãos. Ele quer que nós nos rendamos a Ele. Ele quer que nós nos apresentemos para Ele, para que assim Ele possa trabalhar em nós. Por que não dizer, irmãos, Deus é um cavalheiro, né? Não é verdade? Ele não força você a fazer alguma coisa que você não quer. Ele quer que você espontaneamente o busque, para que assim Ele consiga trabalhar Ele mesmo dentro de você. Irmãos, o nosso Senhor é tão maravilhoso. E quando nós estamos nessa esfera, irmãos, Deus tem expressão, Deus é mostrado aí fora. Não só aí fora, em todos os lugares que nós pudermos pensar, irmãos, Deus pode ser exibido. Irmãos, eu queria falar para vocês uma coisa. Esse congresso das mulheres foi uma vitória do Senhor. Especialmente as irmãs que fizeram parte do serviço de coordenação. Vocês sabem quantas coisas foram necessárias para que nós chegássemos ao congresso ontem. Irmãos, hoje no mundo, como a irmã compartilhou agora há pouco, ela falou questão do feminismo, né? E você tem o ativismo entre as feministas, tem aquela parte mais xiita, mais radical. E também, irmãos, tem o machismo. Tem aqueles homens que obrigam porque acham que podem mandar na mulher. Irmãos, o mundo é uma bagunça. Na vida da igreja, irmãos, Deus traz tudo para o equilíbrio. Na vida da igreja, o que importa, irmãos, é Cristo. E quando nós temos Cristo, irmãos, como nós vimos nas semanas passadas, o título da mensagem das semanas passadas era Graça e Paz, lembram? Tinha um fio comprido aqui, acho que é de alguma irmã que estava que usou o fone ontem. Desculpa, irmão. Estava na minha boca, verdade, eu tinha que tirar. Nós vimos, irmãos, nas semanas anteriores, graça e paz. Graça e paz. Irmãos, quando nós desfrutamos do Senhor Jesus, essa vida é passada para dentro de nós, essa graça é desfrutada, qual o resultado? Paz. Quando na igreja, irmãos, nós desfrutamos do Senhor Jesus, valorizamos, colocamos Ele como primeiro lugar na nossa vida, desfrutando dessa graça, nós vamos ter paz. A igreja avança em paz. O Congresso das Mulheres, irmãos, é um testemunho disso. Louvado seja o Senhor, porque no começo, muitas situações, mas à medida que foi avançando, irmãos, e as irmãs orando de joelho, dependendo do Senhor, resultado final, ontem, muita graça foi dispensada. E com a graça, irmãos, vem a paz. Então, irmãos, essa é a maneira da igreja avançar. Precisamos de graça, precisamos de paz. Irmãos, isso é uma tremenda vergonha para o inimigo. Por isso que a Bíblia fala que é a multiforme sabedoria de Deus. Porque, de novo, para Deus criar o universo, irmãos, é fácil. Ele só diz, haja e há. Haja luz e ocorre a luz. Haja terra, ocorre a terra. Deus pode criar todas as coisas, irmãos. Mas para que haja paz na igreja, é necessário que a graça tenha sido desfrutada. É necessário que eu busque o Senhor. É necessário que você busque o Senhor. Irmãos, percebe como a igreja é a obra-prima de Deus? O universo é maravilhoso, irmãos. O corpo humano é maravilhoso. O olho humano é maravilhoso. A língua humana é algo maravilhoso. Você consegue perceber um fio de cabelo na sua boca, rapidamente. O corpo humano, irmãos, tem tantas coisas que a gente não consegue entender de tão maravilhoso que é. Mas, irmão, a coisa mais maravilhosa para Deus é a igreja. A obra-prima de Deus é a igreja. Por quê? Porque primeiro Ele começa a dispensar Ele mesmo para dentro de você e transforma você. Mas depois, não apenas basta você ser transformado. O que adianta eu ser transformado e ficar no meu quarto em casa? Estou louvando a Deus, mas estou sozinho no meu quarto.
Ainda não é a obra-prima de Deus isso. A obra-prima de Deus é quando você que está sendo transformado, e ele, e ela, e ela, e ele estão juntos, irmãos. Senhor Jesus, obra-prima maravilhosa, irmãos. Então, nós precisamos nos dispor para que o Senhor faça a sua obra em nós. Irmãos, aí que entra a nossa parte. De novo, Deus é um cavalheiro. Ele não vai forçar você a fazer o que você não quer, mas Ele quer que você o busque. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e 18, fala assim: e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3, 17 e 18, fala assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Irmãos, desfrutando a graça verdadeira, desfrutando a paz verdadeira, irmãos, nós temos liberdade. No Espírito nós temos tudo isso. Quando a gente desfruta do Espírito, temos graça, temos paz, a igreja avança. Irmãos, isso é uma vergonha para o inimigo, tá certo? E nós desfrutamos de uma liberdade maravilhosa. Ontem, no final do evento, irmãos, a sensação que nós tínhamos era de uma alegria tão grande. Não é verdade, irmãs? Vocês estavam aqui no final do evento de ontem, não foi uma... Por quê, irmãos? Porque o resultado do Espírito, essa vida da igreja, irmãos, como fala o versículo de Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria onde? No Espírito Santo. Então, irmãos, quando a gente está nessa esfera de paz, é muita alegria. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se não tem liberdade, se você não está se sentindo liberto nessa manhã, é porque alguma coisa está te acorrentando. Irmãos, porque onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. E onde há o Espírito do Senhor, irmãos, há transformação. Ele está nos transformando. E onde há transformação, há edificação. Eu posso ser transformado de um tição tirado do fogo para um diamante. Mas se esse diamante estiver sozinho, ele ainda não é tão bom. Eu preciso estar edificado com outras pedras preciosas, que são vocês. Eu sozinho não sou nada, irmãos. Ainda que Deus trabalhe em mim e me transforme. Mas a obra-prima de Deus é a igreja. São quando essas pessoas que estão sendo trabalhadas, tão diferentes. Egos tão diferentes, mas irmãos, o Espírito está trabalhando em nós e agora está produzindo algo coletivo, a edificação do seu edifício. Como fala em Efésios, né? Fala assim: e vós está sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, irmãos, onde há o Espírito do Senhor, aí há a verdadeira liberdade. Amém? E o versículo 18, o que fala? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando e como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Irmãos, hoje na vida da igreja, o que está acontecendo conosco é isso aqui: estamos sendo transformados. E eu creio, irmãos, nosso irmão Pedro aqui tem ajudado a gente bastante nessa questão, né? Ele usa a palavra picuinhas, né? O que é picuinha? Irmãos, você pode dar várias definições, mas você entende a palavra picuinha, não entende quando fala? Picuinha entre os irmãos. Picuinha, irmãos, é aquela coisa que é pequena, mas acaba gerando um problemão. Por que às vezes tem tanto problema na igreja? Graças ao Senhor, Pedro, acho que o Senhor está nos livrando, né? Porque o Espírito está prevalecendo, os problemas estão minimizando, né? Problemas sempre vamos ter, irmãos, enquanto a gente tiver vida da alma. Mas Deus está trabalhando em nós, amém? Então, irmãos, picuinha é isso. E sabe qual que é o grande problema da picuinha? O grande problema dos probleminhas entre os irmãos é que faz perdermos o alvo. E o melhor exemplo foi dado também pelo nosso irmão, eu quero repetir. Imagina que um casal briga o tempo todo. Ninguém aqui se identificou com isso não, né? Que bom. Cheio de, às vezes, irmãos, a briga entre casal é por coisa pequenininha, já reparou? É uma pasta de dente que o irmão não colocou até o final assim, né? A irmã gosta que vai apertando até o final, né? O irmão vai lá e aperta assim e ela não gosta. Sabe essas coisinhas?
Picuinhas. Isso é um probleminha. Aí daqui a pouco, ou o contrário também, pode ser, né? Joga a toalha molhada na cama, não fecha a porta do armário. Pequenas coisinhas do dia a dia dos casais, né? Isso gera briga. Deus nos livre e guarde, irmãos. Que nossos filhos sejam guardados e nunca passem por isso, mas pode acontecer, né? Infelizmente, algumas vezes. Seu filho vai para o hospital, fica na UTI. Será que o casal agora vai continuar com aquelas briguinhas? O foco deles voltou para quê? Para algo muito mais importante, para algo muito maior, que é aquela situação. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso é que as picuinhas nos afastam do plano de Deus. Nos afastam do que Deus quer fazer com a gente. Entendeu? Deus quer fazer isso, Ele quer dispensar a sua vida para nós e quer agora edificar-nos juntos como igreja para que a sua multiforme sabedoria seja mostrada para todos. Mas as picuinhas atrapalham. Então, irmãos, que nós possamos realmente nunca perder. Esse livro de Efésios mostrou o plano de Deus para nós de uma forma nova, rica e muito, muito substanciosa, muito forte. Irmãos, não vamos perder tudo que nós ganhamos nesse livro durante esses meses que passaram, tá certo? O plano de Deus, irmãos, é que nós estejamos como igreja edificados para a sua habitação. Deus está trabalhando em nós individualmente, mas para o coletivo, para nos edificar como igreja. Esse plano não pode sair da nossa mente, irmãos, entendeu? Por isso que as picuinhas atrapalham, porque a gente começa a ficar distraído com coisa que não edifica, que não ajuda em nada. Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos realmente aplicar a cruz de Cristo no nosso dia a dia, né? Para que a bênção do Senhor seja abundante na vida da igreja, né? Senhor Jesus. E aí, irmão, só para terminar, eu queria falar ainda sobre esse versículo 18 de 2 Coríntios 3, onde ele diz: e todos nós com o rosto desvendado. Irmãos, olha que rico essa palavra. Todos nós com o rosto desvendado. Então nós precisamos estar com o rosto sem nada na frente. Para ver o Senhor, para ter comunhão com o Senhor, a gente precisa retirar as barreiras. E aí, como se nós fôssemos um espelho, a gente vai contemplar a glória do Senhor. E essa glória do Senhor, irmãos, vai nos transformando. Aqui fala assim, ó, de glória em glória, a sua própria imagem. Quanto mais eu fico na face do Senhor, mais essa glória, irmãos, eu contemplo essa glória me transforma. Lembra da conferência em São Paulo, há uns meses atrás? O irmão falou isso para nós. Essa glória, ela é transformadora. Irmãos, quanto mais eu me abro para o Senhor Jesus, mais essa glória eu vou refletir, eu vou contemplar essa glória. Eu sou um espelho, tá certo? Eu contemplo como um espelho essa glória me transforma. Ela adiciona, irmãos, a vida e a natureza de Deus. Essa glória me transforma. E não apenas eu contemplo, mas eu também reflito. Outros vão ver. Ó Senhor Jesus. Ontem no Congresso das Mulheres, elas ganharam um espelhinho, né? Lembra no kit de vocês? Tinha um espelhinho. Eu gostei muito desse presente, porque vai me ajudar bastante agora de manhã. Esse espelhinho, irmãos, somos eu e você. Aqui, ó, o espelhinho está aqui, ó. Ó, esse espelho sou eu e é você, ok? Todos nós com o rosto desvendado. Então, irmãos, nós somos esse espelho, nós temos que estar contemplando o Senhor. Mas as picuinhas, o nosso velho homem, nossa vida da alma, o que faz conosco, irmãos? Faz isso aqui, ó. Fecha o espelho. Como é que o espelho vai conseguir contemplar a glória transformadora de Deus se ele está fechado? Precisa estar aberto. Então, irmãos, no alimento diário dessa semana, na conclusão, nos encorajou a aprofundarmos a nossa comunhão com Deus, com o rosto desvendado, tá certo? Aqui, ó, eu até trouxe uma luzinha para mostrar para vocês, né? Espero que funcione. Essa luzinha aqui, irmãos, é como se fosse a glória de Deus, tá certo? E ela bate no espelho.
que está acontecendo quando essa luzinha bate aqui no espelho, irmãos? Vai transformando esse espelho. A glória de Deus vai batendo em mim e em você, porque nós estamos com o rosto desvendado, contemplando o Senhor, Ele vai nos transformando. E não só nos transforma, irmãos, porque essa glória é maravilhosa, mas ela também, ali ó, tá vendo ali em cima? Ali ó, tá vendo? Então, agora, esse espelhinho, ele está o quê? Ele está contemplando a glória, está sendo transformado por ela, mas também está refletindo. Então, irmãos, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, tá certo? Como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, irmãos, que nós possamos realmente aprofundar essa comunhão com o Senhor, porque o que era aparentemente impossível no passado, hoje Deus mostra a sua multiforme sabedoria. Ele pode sim nos transformar, Ele pode sim nos edificar juntos, Ele pode sim mostrar para todas as potestades a sua sabedoria, por meio da igreja. Jesus é o Senhor, irmãos. Quero passar a palavra para o irmão Pedro ainda. Alô? Você desligou? Amém? Eu vou alterar um pouquinho essa interpretação do espelho. Esse espelho é Cristo. Em Êxodo 33, versículo 18, Moisés pede para Deus mostrar a sua glória. E Deus responde no versículo 20, e acrescentou: não me poderás ver a face. Quer dizer, a glória está na face de Deus. Mas você, homem, não me poderá ver na face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Homem nenhum pode ver a face de Deus, onde está a glória de Deus. Isto quer dizer que, irmãos, nós não podemos ver diretamente a face de Deus e a glória de Deus. E por que o espelho? Esse versículo que Ulisses leu, 2 Coríntios 3, 18, e todos nós com o rosto desvendado, quer dizer, nós temos que estar sem véu, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Seus irmãos entenderam? Quer dizer, eu não posso contemplar diretamente a face de Deus, mas Cristo veio como um espelho. Eu posso olhar pelo espelho a glória de Deus. Os irmãos estão entendendo ou não? Por quê? Porque no capítulo 4 de 2 Coríntios, que é a página seguinte, no versículo 6 diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, onde? Na face de Cristo. Nós não podemos contemplar diretamente a face de Deus, mas nós podemos contemplar a face de Cristo. E quando você contempla a face de Cristo, você vai estar contemplando, como por espelho, a face de Deus, que é a glória de Deus. Tá? Essa é uma nova interpretação desse versículo. Tá? Irmãos, eu acredito que essa interpretação está correta, com todo esse conjunto de versículos que provam. Irmãos, nós, graças a Deus, nós temos Cristo. Por isso o mistério de Deus é Cristo.
E o mistério de Cristo é a igreja. Esse é o grande plano de Deus, que é muito maior do que as suas picuinhas, muito maior do que os seus problemas, não é? E Deus, Ele vai fazer cumprir a sua economia, fazer cumprir o seu plano, queira você ou não, né? Você esteja incluído nele ou não, mas eu quero ser incluído, não é? Irmãos, graças a Deus que nós estamos, irmãos, sendo curados aqui, estamos sendo aperfeiçoados, estamos sendo edificados, estamos sendo transformados, cada um de nós. Ontem, depois de um dia maravilhoso do Congresso das Mulheres, nós ainda de noite reunimos para falar um pouco, né, do alimento diário, do ministério da palavra. E ali um irmão, né, ele falou assim, quando nós vemos 2 Timóteo 3, todas aquela relação, aquela lista de coisas horríveis. Você percebeu, não? Vamos dar uma olhada? 2 Timóteo 3, eu tenho muito pouco tempo, tá? Eu vou ser bem rápido. 2 Timóteo 3, ali fala de um homem egoísta. E esse homem egoísta é você e eu. Depois da queda do homem no jardim do Éden, o homem passou a viver pelo seu ego. A partir daquele momento, ele vive pelo certo e errado, do que ele julga de certo e errado, vive pela sua mente, então ele vive pelos seus pensamentos, a vaidade dos seus pensamentos, e ele vive pelas suas opiniões. Ele é cheio de opiniões, ele quem julga. Por isso, irmãos, é muito perigoso no relacionamento a gente fazer julgamentos levianos, fazer julgamentos rápidos, precipitados, não é verdade? Porque cada um de nós pensa de uma maneira, cada um de nós é egocêntrico. O nosso ego é o centro da nossa vida. Infelizmente, o homem chegou a esse ponto. Irmãos, aí que vem a fonte de toda queda, toda a corrupção do homem. Então, sendo egoísta, olha só a relação de coisas horríveis que nós temos dentro de nós. Pois os homens serão egoístas, começa por egoístas, avarentos, que é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Irmãos, todos os nossos problemas que nós ouvimos todo dia notícia de Brasília, é porque o homem é avarento, o homem é egoísta, o homem só pensa nele, que se dane o resto, eu quero primeiro tirar o que é meu, não é assim? Egoísta, avarentos, jactanciosos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, blasfema, né, contra Deus, das coisas de Deus, desobedientes aos pais, ingratos. Então, irmãos, não tem pecado maior do que ingratidão, né? Os pais cuidam tanto dos filhos, e quando os filhos crescem, são ingratos aos pais, né? Na igreja, né? Tanto as pessoas, né? Você é amado pelas pessoas, depois você fala mal dessas pessoas, quer dizer, ingratidão. E Deus, irmãos, fez tudo para nós, e nós somos tão ingratos para com Ele. A ingratidão é uma coisa horrível. Irreverentes para com Deus, desafeiçoados, não tem mais afeto natural, implacáveis, caluniadores, né? Sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Quer dizer, quando nós chegamos a ler isso, um irmão lá ficou assustado na reunião, falou, puxa, que coisa horrível, tudo isso aqui acontece conosco. Eu falei, nós somos egoístas, o homem é egoísta. E sem falar nisso, e ainda somos homens carnais. E as obras da carne, Gálatas 5, eu quero só impressionar um pouco vocês, quantidade de problema que a gente carrega dentro de si, né?
Gálatas 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Não começa com uma coisa bonita, né? Prostituição, impureza. Impureza aqui, irmãos, é fornicação mesmo, né? Lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades. Irmãos, olha só o nosso problema. Inimizades. Bom, por isso precisamos ser curados, irmãos. Todos nós chegamos com esse diagnóstico horrível, né? Inimizades, porfias. O que são porfias? Quem sabe? Porfias, né? Contendas, desavenças, né? Atrito, intrigas, né? Que mais? Iras. Quem aqui não é cheio de ira? Quem aqui não é? Quem aqui é de pavio curto? Hein? Quem aqui fica bravo rápido? Quem aqui grita, né, com seu cônjuge? Quem aqui grita fácil com suas crianças, seus filhos? Quem aqui grita com os irmãos, com as pessoas, né, quando não gosta, quando fica irado? Irmãos, iras, que mais? Discórdias. Se há governo, eu sou contra, né? Então discordamos de tudo, dissensões, facções, né? Nós formamos panelinhas rapidamente, né? Eu só me dou com esses aqui, não me dou com aqueles, não é isso? Né? Na igreja podia ter só esses e não aqueles, mas, irmãos, na igreja tem de tudo, né? O Senhor nos colocou no meio de uma comunidade celestial que entende tudo, né? Graças a Deus. Que mais? Invejas. Puxa, aquele serviço está sendo destaque na igreja. Eu tenho inveja desses irmãos que estão naquele serviço. Irmãos, tem que acabar isso entre nós, né? Invejas, bebedices, né? Você pode até tomar socialmente alguma bebida alcoólica, mas eu não aconselho, tá? Porque cedo ou tarde você vai acabar dando exemplo para os mais jovens ou para outra pessoa menos preparada e não tem controle próprio, amanhã pode cair, né, no alcoolismo e você será culpado. Então eu não aconselho, tá? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Glutonarias, comer, só vive para comer, certo? Comer é bom, não é isso? Crente não bebe, mas come, né? O restaurante aqui embaixo fica impressionado com a quantidade que nós comemos, porque eles servem todo dia para os eventos e o que nós comemos é quase o dobro, né? Porque o crente não bebe, mas come, né? Glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quem quer ficar de fora para o reino de Deus? Ninguém quer ficar de fora para o reino de Deus. Todos querem herdar o reino de Deus. Mas, irmão, nós carregamos com essa série de doenças e enfermidades. Graças a Deus, irmãos. Ontem as irmãs falaram que foram curadas. Agora os irmãos precisam ser curados, né? Graças ao Senhor, o Senhor está nos curando. Está nos curando, todos. E qual é a maneira, irmãos, de Deus realmente todo dia nos transformar? Tirar essas coisas, irmãos, estão na nossa natureza terrena. E o Senhor está nos libertando disso. Primeiro, irmãos, pela sua obra na cruz. Graças a Deus pela obra na cruz. Pela sua obra na cruz, irmãos, o nosso marido morreu. Você vai dizer, mas eu sou solteira. Eu sou uma mocinha ainda, eu sou uma adolescente, né? Mas você não sabe, você já nasceu casada. E você fala, mas eu sou homem, eu não tenho marido. Não, mas você já nasceu com um marido sim. E o seu marido, você não sabe, o seu marido é o seu velho homem. Ele manda você fazer as coisas que você não quer. Ele possui todas essas qualidades, entre aspas, né, que eu acabei de ler, e ele vai obrigar você a fazer tudo. Acontece uma coisa, ira.
acontece outra coisa, inveja, acontece outra coisa, discórdia. Irmãos, é assim que nós não conseguimos ser edificados com ninguém. Mas graças a Deus, quando Cristo foi crucificado, Ele morreu na cruz, Ele crucificou com Ele o nosso velho homem. Não é isso que está em Romanos 6? Ainda tenho 5 minutos, vamos ver. Romanos 6, não é assim que está no Romanos 6? Já foi crucificado com Ele. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Por quê, irmãos? Porque, olha só, capítulo 7, versículo 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Se esse marido é ruim, se esse marido que leva você a praticar todas essas coisas, não é? Malignas, ruins, irmãos, como se libertar dele é esperar ele morrer. Eu não estou falando para você torcer pela morte do seu marido, mas estou me referindo ao seu velho homem, que você não consegue se libertar. Durante todos os dias da sua vida, ele está ali te atormentando. Não é? Como se libertar? Cristo nos libertou. Versículo 7. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Você agora não pertence mais ao seu velho marido. Você não pertence mais pertence ao velho homem. Você agora pertence a outro. Quem é esse outro? Hein? A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Bom, graças ao Senhor, essa manhã é proclamada a libertação. Eu fui libertado. Libertado de quem? Libertado daquele... Ainda bem que eu saí de perto daquele irmão ali, daquela irmã. Não, você foi libertado de você mesmo. Ontem as irmãs falaram que o maior problema nosso, irmão, somos nós mesmos. Nós precisamos ser libertados desse velho homem. Ó Senhor Jesus. E Ele nos libertou. E esse é um fato. Cristo, se você viver no Espírito, esse fato é verdadeiro. Mas se você viver na carne, nada disso é verdadeiro. Você entende? Irmãos, agora depende de nós. Como nós vamos viver? Se nós continuamos a ficar fora do Espírito, sem comunhão com o Senhor, e viver em nós mesmos, e nada disso funciona. Esse é um fato, mas está no Espírito. Agora, se eu viver no Espírito, esse fato vai funcionar. Então, como, irmãos, esse fato vai funcionar? Como eu consigo cada vez mais viver no Espírito? Aí vem essa questão para terminar. Precisamos ter comunhão com Deus. Ontem, o remédio que salvou a irmã, a menina daquele testemunho, foi a Bíblia. E por que a Bíblia salvou e pode salvar muita vida e pode curar muitas vidas? Essa Bíblia, não é que essa Bíblia tenha alguma coisa ela sozinha. Não é que você carrega essa Bíblia e andar de avião, tem medo de andar de avião, o avião não vai cair. Não é? Não é a Bíblia em si. É que, irmãos, através da Bíblia, nós temos
A presença de Deus. Nós podemos ir até a presença de Deus. Porque a Bíblia, a palavra da Bíblia, quando você lê no Espírito, ela fala, é Deus falando com você. Irmãos, Moisés, ele, para falar com Deus primeiramente no Monte Sinai, ele tinha que subir no Monte Sinai e sumiu por 40 dias. Tanto é que no final dos 40 dias o povo já prevaricou. Não é? Aí dali, nunca mais ele subiu por 40 dias, porque dá de ele subir outra vez por 40 dias e o povo cai de novo, não é isso? Então ele resolveu construir uma tenda da congregação, ali longe do arraial, longe das tendas do povo de Israel, mas ali à vista do povo. Ali não é mais em cima do monte, é naquela tenda. Moisés entrava para ter comunhão com o Senhor face a face. Os irmãos estão entendendo? E quando ele entrava na tenda da congregação, tinha comunhão com Deus, ele via, contemplava a glória de Deus. Ele contemplava a glória de Deus, irmãos, é a presença de Deus. Capítulo 33 de Êxodo, se você hoje à tarde ler na sua casa, você vai perceber que a glória de Deus é a presença de Deus. A presença de Deus é a glória de Deus. O Senhor falou que ele não ia mais com esse povo. Moisés falou, se você não vai, também não vou. Irmãos, é um pepino conduzir esses 2 milhões de pessoas, todo mundo na carne. Irmãos, é um pepino estar à frente da igreja, se todo mundo andasse na carne. É um pepino estar na frente da obra, estar na frente das igrejas, se a gente não levar os irmãos a viverem na presença do Senhor. É um pepino, é ou não é um pepino? Como é que eu vou ficar conciliando, apagando fogo entre os irmãos, no relacionamento, irmãos? Mas, irmãos, por isso, irmão, nosso segredo é levar todos, a exemplo de Moisés, irmãos, a ter mais comunhão com o Senhor, viver na presença do Senhor, não é? Face a face com Deus. E quando você vive na face de Deus, contemplando a sua glória, e a glória é o cabô, viu, Armando? Acabou é a glória, não é que acabou a reunião, não. Acabou é a glória de Deus. E acabou foi-se a glória de Deus. Graças ao Senhor, aqui não é e acabou, né? Aqui é acabou. Nós estamos vivendo na presença de Deus. E a palavra acabou tem um sentido de peso, né? Tem um sentido de dignidade. Então, irmãos, pessoas que vivem na presença do Senhor, ela possui dignidade. Pessoas que vivem na presença de Deus, elas têm peso. Às vezes você, mas por que são 2 irmãos falaram a mesma palavra, mas essa palavra, esse irmão tem peso, esse irmão não tem peso. É isso que faz diferença. Irmão, se você quer ter peso, viva mais na presença do Senhor. E mais do que isso, a glória do Senhor te confere autoridade. Quando você está falando, Moisés falava para o povo, e o povo via Deus falando com ele. Por quê? Porque o rosto de Moisés estava cheio de glória, resplandecia de glória. Hoje no Novo Testamento não tem a glória física, mas irmãos, vocês percebem espiritualmente a glória. Percebem ou não percebem? Então, irmãos, é assim. Se você quer durante a sua vida cotidiana, servindo com os irmãos, ou na sua vida profissional, você quer ser respeitado, não por imposição. As pessoas vão ver a glória de Deus em você, irmãos, você vai ter dignidade sem ninguém falar. Você tem peso, você tem autoridade, porque você não é alguém que vive levianamente a vida cristã. Você é uma pessoa que vive na presença de Deus. Você contempla a glória de Deus. Irmãos, eu quero louvar o Senhor para finalizar. Eu quero louvar o Senhor, que o Senhor está nos agraciando com uma coisa que eu sonhava há muito tempo. Irmãos, o Senhor está, aos poucos, todos os serviços da igreja estão entrando nos trilhos. Os serviços de crianças, as irmãs que estão à frente, eu só tenho que louvar o Senhor. Tem feito com dedicação, amor e constância,
não é? Perseverança, e estão cuidando de nossas crianças na palavra do Senhor. Serviço de adolescentes, temos jovens que cuidam, irmãos e irmãs que cuidam dos adolescentes, sacrificando o seu tempo, sua energia, suas orações, têm feito um serviço, graças a Deus. Pode melhorar, em tudo pode melhorar, mas irmãos, graças ao Senhor, nós estamos tendo um serviço que não tínhamos antes. E graças ao Senhor que semana passada começou um serviço de jovens. Na verdade já tinha, mas oficialmente começou um serviço chamado Arca. Arca é o quê, hein? Alcançados, renovados, cuidados e ativos. Nossos jovens estão ficando ativos na igreja. Vocês estão vendo isso? E as reuniões, irmãos, nós estamos contando com o apoio dos irmãos que estão cuidando do ministério de louvor. Tem irmãos aqui cuidando do ministério de louvor, não deixa aquela lacuna no início da reunião, e durante a reunião, irmão, tem pessoas cuidando para nos, Senhor, gostar de louvar ao Senhor. Irmãos, às vezes a gente chegava tarde, antigamente a gente chegava tarde, não, porque a reunião começa às 9h30, mas a palavra vai começar só às 10h30, 11 horas, eu chego lá às 10h30, tá bom, não é isso? Irmão, mas hoje se você chegar às 10h30, você perdeu 1 hora de louvor, e esse louvor está tão gostoso, não é? Tem tanto nutriente, irmãos, tanta alegria, tanto gozo, né, já no louvor. Irmãos, pouco a pouco, irmãos, os serviços da igreja estão entrando nos trilhos, não estão? A recepção está melhor, graças a Deus. E você entra, já tem um quadro de aviso, sabendo, né, alguns avisos principais. Né, as pessoas que entram já são conduzidas, né, no lugar certo. Irmão, nós estamos, graças a Deus, as coisas Deus está nos agraciando. E ontem um congresso das mulheres, irmãos, nos deu um exemplo de como pode servir com excelência. Por isso eu pedi para elas, tudo aquilo que nós podemos fazer num evento, nós também podemos fazer na vida normal. Então eu gostaria muito que fossem incorporadas, né, essas melhorias na nossa vida normal. Incorporadas na recepção, as irmãs ali, as principais irmãs, chefes de cada serviço, estavam com walkie-talkie, não é? Se comunicando, irmãos, deixando a coisa redondinha. Nós podemos ter essa excelência para dar para o Senhor, não pode? Não é? Do que a gente continuar vindo tudo de improviso, fazer de qualquer jeito, sem responsável, não é? Sem dono né? sem paternidade, sem pai da criança, né? Cachorro de muitos donos, todo mundo pensa que o outro está fazendo, ninguém está fazendo. Irmãos, graças ao Senhor, essa fase acabou. Agora, irmãos, arrumando a casa, é para quê? Arrumando a casa, irmãos, é para a gente poder receber mais pessoas. Vocês acreditam nisso? Vamos nos preparar para a multiplicação? Vamos nos preparar para a pregação do Evangelho? Você está disposto? É a reacender o fogo do Evangelho dentro de você. Assim como nós somos curados, irmãos, há muitas pessoas no mundo estão desesperadas, não estão achando o caminho. Muitos já podem suicidar antes do tempo. Vamos alcançá-las? Vamos pregar o Evangelho, mostrar que tem esperança, assim como nós tivemos. Vamos alcançar essas pessoas através da pregação do Evangelho. Já pode começar hoje, irmãos. Esse espírito do Evangelho, não precisa ninguém organizar, não é isso? Saindo daqui, abastecendo no posto de gasolina, fazendo compra no supermercado, andando na rua, no metrô, ônibus, já podemos começar, podemos ou não? Esse fogo do Evangelho tem que queimar em nós. E enquanto em casa, vamos arrumar a casa, os serviços, dar o melhor para o Senhor, com excelência,
servir ao Senhor com entusiasmo. Alegria, irmão, de estar aqui. Alegria de servir ao Senhor. E inclusão. Vamos incluir mais pessoas. Você ainda está parado? O Senhor saiu na praça para ver quem está desocupado. Ele quer contratar todos que estão desocupados. Você está desocupado? Já está contratado. Jesus é o Senhor. Eu vou parar por aqui, tá bom? Jesus é, vamos preparar para a mesa, vamos cantar uma música, vamos lá? Vamos louvar o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor.